Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre a graça. Semana passada eu falei só um versículo. Por que eu estou falando sobre a lei e a graça esses dias, irmãos? Porque há um equívoco na igreja, ou melhor, na geração Z. Melhor assim, irmão? O que é a geração Z? Quem sabe? Geração Z é a geração da tecnologia, da informação, né? Vocês são considerados a geração, a minha geração é a geração Y, né? Não é Y? É Y. Então a geração Z, a geração que está aí, eles estão tomando diversas atitudes, diversas iniciativas. Dentre essas iniciativas, algumas que estão chocando, mas eles estão falando, sabe o que? É a graça. Eu posso fazer isso, porque a graça, eu não vivo mais embaixo da lei. Eu vivo agora embaixo. Meu filho, leva isso aqui para mim, que alguém veio pendurar a roupa aqui e esqueceu. É um pregador. Só nessa igreja, irmão, que parece essas coisas aqui. Deus vai dar vitória. Então, nós precisamos compreender o que é a graça. E o que a graça do Senhor me proporciona, né? O que a graça de Deus, ela traz sobre mim. Eu até fiz uma frase, coloquei no meu perfil do WhatsApp, tirando aqueles erros de digitação que aparece, que eu não voltei para poder. Mas eu até escrevi a frase aqui, daqui a pouco você vai ler a frase. Não vou falar agora não, senão já quebra a firma. Mas vamos lá, passa para mim, por favor. Você sabe que você tem liberdade para dizimar e para ofertar a hora que você achar melhor. A hora que Deus for falando no seu coração, você pode vir, semear a sua oferta, semear o seu dízimo. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida dos irmãos, porque graças a Deus nós conseguimos pagar mais uma parcela do templo. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aplauda aí, irmão. Aplauda o nome do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você está construindo uma história nesse lugar. Amém, glória a Deus. Conseguimos, graças a Deus. O nosso desafio agora é pagar a conta de luz, que está muito. Eu já pedi para a irmã Silvana dar uma conferida lá, porque está. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, amém, irmãos? É 1.900, tem 4.000 reais só de conta de luz aí, irmão. Está repreendido. Mas a gente vai conseguir pagar em nome de... Por isso que eu peço a compreensão dos irmãos, para a gente dar uma controlada nos ar-condicionados. Em vez de ligar 4 máquinas, ligar 2. A gente vai começar a dar uma controlada nisso. Eu já pedi um pessoal para poder vir fazer uma manutenção no ar, fazer uma limpeza para o ar ficar gelando melhor. E a gente tentar economizar mais, porque é muito dinheiro de luz, irmão. Jesus tem que entrar na Enel, urgente. Amém. Texto base, Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Se você quiser anotar, eu disse para os irmãos, a partir de agora, às quartas-feiras, traga uma agendinha, traga um caderno, uma folha, alguma coisa, para você anotar o estudo, para em casa, irmãos, você se alimentar mais, né? Que às vezes você não sabe nem o que ler em casa, né, meu filho? Está em casa, eu queria ler a Bíblia, vou ler o quê? Aí você pega o estudo de hoje, vai lá e dá uma esmiuçada, dá mais uma alimentada. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais ainda ao seu coração. Efésios 2, do versículo 4 ao 5, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos ler de novo, que esse texto é muito forte. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, foi pela graça. Fala para ele assim, você não é nem tão bonitinho assim como você pensa, mas a graça te alcançou.
Amém. Oh, tem gente que ficou feliz. Amém. Passa para mim, por favor. Falar sobre a graça de Deus se tornou um desafio cada vez maior na sociedade moderna. As gerações estão passando e gerações estão crescendo. E a igreja precisa se atentar para o avanço de todas essas coisas. Quando falamos da graça, logo vem à memória de muitas pessoas perdão de pecados, sim ou não? Quando a gente fala da graça, muitas pessoas já linkam a graça a perdão de pecados. Ou muitas pessoas têm linkado a graça com a libertinagem ou com a liberalidade. Se eu estou embaixo da graça, presta atenção. Se eu não estou mais embaixo da lei, se eu não estou embaixo da lei e a pessoa é encontrada em adultério, então ninguém apedreja mais, não é isso? Por que ninguém apedreja mais? Porque eu estou embaixo da graça. Então, peraí, eu estou embaixo da graça, então eu posso adulterar? Você entende? Que a gente precisa entender o que é graça e entender que a graça, ela, por mais que ela tenha nos alcançado, ela não me dá o direito de viver uma libertinagem, mas uma liberdade em Cristo. Por isso Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, todas, mas nem todas me convêm. Aí João Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Tanto as que são lícitas e as que não são, nenhuma delas vão me levar. O que é isso, irmão? É alguém que sabe desfrutar da graça de Deus. Então, se eu sei desfrutar da graça de Deus, eu vou aprender nessa noite quanto benefício que a graça vai me proporcionar, por eu não abusar dela. Amém? Vamos lá? Passa. A graça de Deus está muito mais voltada para a natureza dele do que propriamente nossos pecados. Por quê? Qual o texto que nós lemos em Efésios está dizendo o quê? Com a graça que ele nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então não se trata de mim, se trata do que flui dele. E o que flui dele, Ivan? Amor, misericórdia, graça. Então isso que flui dele me alcança. Então não se trata de mim, se trata dele. Ele decidiu me amar mesmo sendo pecador. Mas vamos seguindo. Quando eu penso, volta filho. Quando eu penso sobre a graça de Deus, logo vem à minha mente a palavra oportunidade. Irmão, eu estou com isso desde ontem na minha cabeça. Eu não consegui nem dormir direito. Vinha isso, oportunidade. Graça é oportunidade. Graça é oportunidade. E eu comecei a refletir sobre a graça me traz oportunidade. Vamos entender. Quando Deus fez Adão e Eva, eles não conheciam morte, e sim a vida. Sim ou não? Por que isso? Isso é simples de entender. Deus fez Adão para ser eterno. Logo, Adão não morreria e nem conheceria a morte. Deus fez Adão para viver para sempre com Deus no Éden. Os dois, os bad boy, Deus e Adão, cara. Eles viveriam juntos eternamente. Qual era o plano de Deus? Criou Eva. Agora Adão e Eva, crescei e multiplicai, enchei a terra. Qual era o plano de Deus? Que Adão e Eva gerasse um povo santo para Deus,
um povo separado para Deus, um povo que ia ter relacionamento com Deus. Você entende? Pensa, irmão, o Éden tomado de gente, sei lá, bota lá 1 milhão de pessoas no Éden, daqui a pouco Deus desce no Éden, bum, bum, todas aquelas 1 milhão de pessoas, santo, só tu és santo. Esse era o desejo de Deus, um povo santo, separado, exclusivo dele, que ele ia poder se revelar a esse povo, e esse povo ia poder conhecer Deus na sua plenitude. Passa para mim. Ele tinha uma informação sobre a morte, mas não a experiência. Eu vi essa frase essa semana e eu achei fantástica para colocar aqui. Porque Deus fala para Adão e Eva: se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Fala, gente. Eles poderiam comer da árvore da vida à vontade, irmão. Para com isso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não tocareis, porque o dia que comer dela, certamente, não havia dúvida, certamente morrerá. Diga para a pessoa que está do seu lado: o pecado não está brincando com você, ele quer matar você. Certamente morrerá. Só que ele tinha essa informação, ó: se tu comer, tu vai morrer. Mas Adão não tinha noção do que era a morte. Ele não sabia o que era morrer. Porque vivia ele e Deus e Eva. O rio da vida estava ali. Tudo florescia, tudo prosperava. Vamos seguindo. A partir do pecado de Adão, a morte entra e se estabelece. Agora todo homem nascido de mulher tem uma raiz adâmica, ou seja, pecaminosa. Você já conhece, né? Eles tomaram do fruto. Qual foi o fruto? Qual foi o fruto? O coco, irmão. Não foi a maçã. A única fruta que toma é coco. Está sendo filmado, tá? Vamos falar, o pastor está pregando heresia. Meu irmão, a única fruta que toma para mim é coco, não tem outra fruta. Você me apresenta outra e a gente conversa. Aí vai que ele comeu uma jaca, né? Vai que ele comeu uma jaca. Jaca pau, que é gostosa, docinha. Ou aquela manga tome. A manga tome é aquela que não tem fiapinho. Ou uma uva sem caroço. Ô Daniel, geladinho. Eu só sei que eles tomaram do fruto. O fruto, irmãos, que eles tomaram tem um nome. Qual foi o nome do fruto? Pecado. Quando eles pegaram o fruto do pecado, o que entrou? Morte. Quando entra a morte, Deus agora não tem mais. Sai do Éden. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ainda falava com Adão e Eva fora do Éden. Por quê, pastor? Porque Éden é um lugar exclusivo de relacionamento de Deus com seus filhos, para quem quer viver uma vida de santidade. Deus tem um Éden para cada um de nós que estamos aqui. Agora é você que vai decidir se você quer desfrutar desse Éden ou não. Agora todo homem nascido de mulher tem uma raiz adâmica, ou seja, pecaminosa. Isso me faz entender que todos os homens estão condenados à morte. Romanos 6, 23. Se você puder anotar, anota. Romanos 6, 23. Olha o que vai dizer, irmão. Segura aí.
Romanos 6, 23. Se alguém pudesse colocar a Bíblia aqui, seria bom. Aí os irmãos que não têm Bíblia vão ter a oportunidade de ler. Romanos 6, 23 diz, olha o que aqui diz: porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Deus criou o homem para ser eterno. O pecado entrou e trouxe morte. Qual foi agora a estratégia da vinda de Cristo? Tirar o homem do jugo da morte, trazer o homem para o jugo da graça. Por quê, pastor? Porque no jugo da morte o homem já está condenado. Todos os homens que nascem depois de Adão nascem com a semente do homem. Todos nascem com as sementes do pecado. Então, se nós já nascemos em pecado, isso quer dizer que eu já estou sentenciado à morte. Aí Deus envia Cristo. Cristo vem para proporcionar o homem viver embaixo da... Então Adão vivia embaixo de quê, gente? Adão, Tiago, já desfrutava da graça e não sabia. Porque, irmão, Deus descer no Éden e bater papo com um cara comedor de arroz e feijão, meu amigo. O que é isso, pastor? Abundante graça. Só que o que Adão fez, meu filho? Abriu mão de viver embaixo da graça para entrar embaixo do jugo da lei do pecado. E quando eu decido viver embaixo do jugo do pecado, eu estou condenado à morte. É o que está escrito aqui. Deu para entender ou não? Então, João, o que Cristo veio fazer na terra? Hein, Fernanda? Trazer o homem de volta ao plano inicial. Qual é? Viver embaixo da graça. Você entendeu? Deus é perfeito em tudo que faz. Vamos continuar. Adão, no início de tudo, desfrutava de que então? Da graça versus misericórdia. Passa? Não, da graça. Porque a misericórdia é um estado de compaixão que eu sinto por alguém. Por isso Jesus se movia em íntima compaixão. Ele olhava para alguém, a misericórdia florava nele. Ele se colocava no lugar do outro. Por isso que os milagres aconteciam. Porque ele se movia em compaixão. Então, por que Adão desfrutava da graça? Porque a graça tem tudo a ver com a vida e não com a morte. Ai, meu Deus, isso é forte demais. Adão desfrutava da vida porque a graça tem a ver com a vida. Já o pecado está relacionado com a morte. Pastor, então se eu viver uma vida de pecado, eu vou morrer e vou ser condenado ao inferno? Sim. Quem é que disse isso, pastor? A Bíblia Sagrada. Vamos continuar. Por isso quem está fora de Cristo está sob uma sentença de morte. E quem está debaixo da graça, uma promessa de vida e vida abundante. Por isso que Cristo é o caminho. Cristo é a vida. Cristo não é um dos caminhos. Não, Ele é o caminho, a vida.
E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Só em Jesus eu saio debaixo do jugo da morte e entro embaixo do jugo da graça. Quem não está em Cristo está sob o jugo da morte e do pecado. Então o propósito de Cristo sempre foi nos levar de volta ao plano original, ou inicial, que é vivermos embaixo da graça. Passa. Por isso eu não posso usar a graça para respaldar minhas vontades carnais e terrenas. Vou dar um exemplo claro, que é o PAN do momento. Pastor, tatuagem é pecado? A resposta é: você está embaixo da graça? Ou você está embaixo do pecado? Não entendi, pastor. Eu explico melhor. Porque quem está embaixo do jugo do pecado faz o que quer. Quem está embaixo do jugo da graça faz o que a graça permite. Se eu estou sobre a graça, eu já não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. Se eu estou embaixo do jugo do pecado, aí não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém mete na minha vida, eu faço o que eu quero, o nariz é meu, eu vou para onde eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Mas se eu estou embaixo da graça, é a vontade dele que prevalece, e já não mais a minha. Por isso Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e por mim se entregou. Você precisa entender o que é graça, meu irmão. Graça não me dá direito de viver da vontade que eu quero. Por isso graça para mim é uma oportunidade. Resumo da graça para mim: oportunidade para você viver como Deus quer que você viva. Então fazer tatuagem é pecado? Vou falar de novo, quer que eu fale? Se você está embaixo da graça, você não faz o que você quer, você faz o que agrada a Deus. Passa para mim, aqui não, deixa aqui. Olha essa frase, que chocolate gostoso, da Copenhague, tá bom? Aleluia. Quando você estiver com dinheiro, meu filho, pode ser você, Bruno. Pastor, vamos tomar um cafezinho na Copenhague. Custa mais ou menos uns R$25. Eu adoro, mas tem tanto tempo que eu não tomo. A boca dá até água de barra. Oh, glória. Uma graça que me priva das minhas responsabilidades não é graça, e sim desgraça. Estou embaixo da graça, faço o que quero. Opa, isso não é graça. Porque a graça, ela não me priva das minhas responsabilidades com Deus. Irmãos, eu fiquei chocado, que teve um pastor que, para levantar recursos para a sua igreja, ele contratou uma equipe de tatuador para tatuar a preços promocionais. Agora eu te pergunto, quando que Deus precisa de estratégia humana para fazer o seu reino prevalecer? Quando que Deus vai precisar das minhas ideias fabulosas e extraordinárias para fazer a casa dele ficar de pé? Mas o que é isso, pastor? É a graça. Não, isso aí é uma desgraça, que está levando um monte de gente a um caminho sem volta. Agora, quem já veio tatuado, né, meu filho? João, tem os irmãos aí? Amém, glória a Deus. Já está aí, a carne vai apodrecer mesmo, mas está aqui, entregou a vida para Cristo. Agora você está sob a graça.
Você não manda mais em você, mas o Deus que habita em você é que manda em você agora. É Ele que te conduz, é Ele que fala, é Ele que mostra, é Ele que direciona, não é mais você. Aleluia! Então, guarda isso, crente. Bota lá no teu Instagram, Facebook, manda para todo mundo. Uma graça que me priva das minhas responsabilidades não é graça, e sim desgraça. Uma vez que eu estou em Cristo, aliançado com Ele, aqui, quem é casado? Quem é casado aqui e faz o que quer? Ninguém, irmão. Faz o que tu quer, que no outro dia tua mala está na porta de casa. No mínimo, para ela não te deixar com muita raiva, o travesseirinho vai estar no sofá. Ué, mulher, não entendi porque meu travesseiro está aqui. Porque você está achando que é o que isso aqui? Albergue? Que você chega, não dá satisfação, não liga, não manda uma mensagem. Você está achando que isso aqui é o quê? Por que isso, pastor? Porque você está aliançado com alguém, não é isso, Rodolfo? Rafael, então, meu filho, olha o quebra aí. Porque você está aliançado a alguém. Se você está aliançado a alguém, você precisa dar satisfação a esse alguém. Você precisa se comunicar com esse alguém. Olha, estou saindo do trabalho agora, vou chegar um pouquinho mais tarde. Que isso, pastor? Isso é aliança, respeito. Isso é amor, isso é carinho, isso é cuidado. Você está entendendo? Então, se eu estou aliançado a alguém, eu não faço mais o que eu quero. Eu faço aquilo que vai agradar esse outro alguém que está comigo. Você entendeu, irmão? Se você está aliançado com Cristo, você não pode mais fazer aquilo que agrada a você. Você tem que fazer aquilo que agrada a Ele. Amém? E eu vou te falar uma coisa: se você entender essa receitinha mágica, tu vai ser aquele crente que vai andar voando na rua. Aleluia. Passa para mim. Alguns textos para clarear o nosso entendimento. Isso aqui são alguns textos. Irmão, tem tanto texto que fala da graça de Deus. Paulo, ele é um cara que descreve muito bem a graça, porque ele foi alcançado por ela. Mas eu peguei alguns textos aqui para a gente conversar aqui um pouquinho nessa noite. Eu queria um microfone, já prepara o microfone aí, varão de guerra. Prepara 2 se puder. Bota mais um obreiro aí nessa guerra. E aí os irmãos vão abrindo, por favor. Aqui, ó, vamos separar por... Aqui nesse canto aqui. Alguém abre Hebreus 4,16 aqui. Ali, onde está o Bruno. Alguém abre Tito 2, do versículo 11 ao 12. Aqui, nessa fileira, 2 Timóteo 1,9. Aqui, nessa aqui, Romanos 6,14. E aqui, onde está o Mateus, Romanos 3, do 23 ao 24. Começa por aqui, a Daniel está aqui já. Vamos lá? Já anotou aí, irmão? Anota, irmão. Estuda isso, mastiga esse negócio em casa. Vai, Fernanda. Hebreus 4,16. Aleluia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Lê de novo, por favor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Cara, o que é versão bíblica, né?
Olha o que a minha versão está dizendo: porquanto cheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. O que a graça de Deus me proporciona, pastor, quando eu estou embaixo dela? Socorro na hora da angústia. Socorro que vem de Deus. Quando a necessidade bate na minha porta, o socorro vem de Deus para me socorrer, meu irmão. Que isso, pastor? É a graça de Deus. Tudo porque você decidiu viver embaixo da graça. Só por causa disso. Fala para esse crente que está aí do teu lado. Fala assim: só por causa disso tem socorro de Deus para a tua vida. Aleluia. O outro texto, Tito 2:11, do 11 ao 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Lê de novo, minha irmã, por favor, para os irmãos entenderem. Tito 2, versículo 11 ao 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha isso, presta atenção nesse texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Existe acepção? É para quem? Para todos. Beleza? Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. O que a graça me trouxe, Paulinha? Salvação. Mas o que ela trouxe para mim também, Tiago? Um novo estilo de vida. Eu não vivo mais de qualquer jeito. Eu preciso viver de acordo com o que Deus quer que eu viva. Você está vendo o que é graça? Que graça não é essa bagunça que estão fazendo por aí? Uma pegação, jovens que não, tudo promíscuo, envolvido com prostituição. É a graça, pastor. Não, isso é desgraça. Porque a graça de Deus está dizendo para mim: eu preciso fugir da impiedade, das paixões mundanas e viver de maneira sensata. Olha isso, cara. Justa, piedosa nesta presente era, ou seja, no tempo do agora. Então a graça de Deus, ela não me ausenta das minhas responsabilidades. Você está vendo o que é graça? Eu vivo sobre a graça, irmãos. Graça a Deus, eu estou embaixo da graça em Cristo, mas eu não fujo de nada disso aqui. Eu entendo que como filho de Deus eu preciso viver de maneira santa e irrepreensível, como Deus quer que eu viva. Amém, queridos? Próximo texto, 2 Timóteo 1:9. Quem leu? Quem abriu? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Opa! O que a graça de Deus me proporciona? Uma vocação. Eu alcanço salvação, eu alcanço socorro de Deus, eu tenho um novo estilo de vida para viver, mas ela também traz para mim uma vocação. Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Por quê?
porque nós vivíamos embaixo do jugo do pecado, condenados à morte. Então não é segundo as nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Então não se trata de mim, se trata do que sai dele. E o que sai dele? Graça, misericórdia, perdão, amor, que me alcançou. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Antes de eu nascer, Daniel, a graça de Deus já havia me alcançado. Papai não tinha nem namorado com mamãe ainda, mas a graça de Deus já havia me alcançado. Por isso, em tempos eternos, porque a graça de Deus, ela vem desde a eternidade até nos alcançar no dia de hoje. Mas Ele nos vocacionou. É muito mais. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. É muito mais do que você pensa. Você foi vocacionado por Ele. Aleluia. Romanos 6,14. Alguém lê por gentileza. Eu tomara que esse vídeo aí, meu irmão, bombe por aí, porque eu tô irado com esse povo falando besteira da graça. Vai. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porquanto o pecado não poderá exercer o domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que isso, irmão? Porque a lei dizia: não adulterarás. Quem for encontrado em adultério será apedrejado. Então as pessoas viviam embaixo da condenação da lei. Quem aqui nunca pecou? Moças daquela época que perdiam sua virgindade antes do casamento, como ela era tratada? O que é isso, pastor? O jugo da lei. Pastor, e hoje? É a mesma coisa. Só que hoje você diz que está na graça. Isso é uma desgraça. Porque a graça de Deus está dizendo: viva de forma santa. Nós lemos anterior. Viva de forma reta. Então hoje eu não estou mais sobre a condenação do pecado. Se eu estou em Cristo, não. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Sobre quem, irmãos? Sobre aqueles que estão embaixo da graça. Se eu estou em Cristo, eu estou embaixo da graça. Ó a luz aqui, ó. Graça. Então o pecado, que é trevas, não chega aqui. Por isso 1 João capítulo 1, versículo 7, 8, 9 vai dizer que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Importa que aquele que está em Deus ande na luz como ele na luz está. E aí diz o restante do texto: e teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se Deus está na luz, eu preciso estar na luz. Se eu estou na luz como Deus na luz está, o pecado não me subjuga, ele não me condena, ele não me aponta. Por quê? Porque eu estou embaixo da graça de Deus. O pecado já não tem mais força sobre mim nenhuma. Aleluia. Estou todo arrepiado, irmão. Parece que os cabelos vão soltar tudo aqui. Romanos 3, quem abriu, por favor, do 23 ao 24. Porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor. Porque
porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus, mediante a graça divina, sem merecê-la. Todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime a nossa escravidão ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua. Essa Bíblia é Xing Ling? Olha a minha versão, irmãos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quem pecou, pastor? Todos, sem exceção. Depois de Adão não tem o santão. Todos pecamos e já fomos separados de Deus. A gente já nasce, ó, você para cá, nasceu para cá. O que é treva, querido? Fica ali. Só que a graça de Deus tão maravilhosa, tão poderosa, se manifestou. Aí, Marcelo, quando eu levanto a minha mão para Cristo, ó, escuta isso, crente. A graça de Deus me justifica e me transporta para o reino do Filho do seu amor. Agora que eu estou justificado, o pecado não tem mais domínio sobre mim, nenhum. Por quê? Porque o sangue dele é quem me justifica. Eu estou livre do pecado, da morte, da condenação. Aleluia. Justificados. E olha que coisa linda. Gratuitamente por sua graça. Olha para esse crente aí, não dá um soco na cara dele não, mas fala assim: é de graça, cabeção. Você não tem que pagar nada, é de graça. Aí ser crente é tão difícil. Para com essa cachaça que tu está tomando. A graça de Deus é de graça, meu irmão. E ela por si só te justifica, te limpa, te purifica, te perdoa, transforma a tua vida e faz de você mais que vencedor sobre todas as coisas. A graça de Deus. Aleluia. E ele fecha dizendo o seguinte, ó: mediante a redenção. Ah, para, moço. Já em Cristo Jesus. Então você percebe que a graça está conectada à pessoa de Cristo. Justificação, redenção, e aí vai. Fora de Cristo, capirotex, casa de Hades. Quem viu muito o Cavaleiro do Zodíaco aqui? Lembra da casa de Hades? Tinha lá os cavaleiros do Hades. É eles mesmo que vem buscar, irmão. Quem vai para lá? Tudo com armadura de ouro. É, meu irmão. Passa para mim. Já estou terminando, irmãos. Logo, o que podemos entender? Que a graça é o favor de Deus para me trazer de volta ao convívio da sua presença. Adão pecou, todo mundo foi expulso do Éden com Adão. Vaza tu e o bonde todo, Adão. Aí Deus com saudade da gente, irmão, lá do... Deus com saudade da gente falou: ai, Jesus, estou com saudade daqueles cabeção. Eles são um mais feio que o outro. Mas eu estou com uma saudade deles. Aí Jesus fala para o pai assim: o que você quer que eu faça, pai? Alguém tem que morrer. Você sabe que tem que haver derramamento de sangue. O cordeiro tem que levar o pecado.
Pai. Deixa eu dar uma olhadinha para ele lá. Aí são feios mesmo, hein? Mas eles são legal, né? Pode me enviar. Eu vou morrer por eles. Eu vou sofrer por eles. Eu vou padecer por eles. Para quê? Para trazer eles de volta para a tua presença, Pai. Eu vou. Então Jesus veio para quê? Para nos levar de volta ao Éden. Para quê? Para vivermos na presença dele agora, para sempre. O sonho de Deus vai se realizar em Cristo. O povo separado agora vai ter. O povo santo agora vai chegar lá. O povo que Deus sempre sonhou vai existir. E serão milhões e milhões e milhares de milhares. E eles dirão: Santo. Ei, você, vai, vai, vai. Só tu és santo. Vem, ministério de louvor, vem, vem. Vai, vai, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Fique de pé, vamos lá, diga. Só tu és santo. Alguém pode adorar a ele? Só quem está indo de volta para casa. Pega suas mãos aos céus, adora a ele, vai. Adora ele, porque a graça dele nos alcançou. Não há outro como tu. Escute isso para terminar. Passa. Eu acho que acabou. Isso aqui é para terminar. O que a graça me trouxe? Ela me permite desfrutar de outros benefícios, além de salvação. Ela me traz salvação, está lá em Efésios. Ela me proporciona perdão. Ela me proporciona justificação. Ela me permite ser parte do propósito de Deus. Tudo isso nós falamos aqui. A graça de Deus se manifestou para nos levar de volta para casa. Adão foi a causa de nós sermos expulsos, mas Cristo é o motivo pelo qual nós voltaremos para casa do papai. Aleluia! Eu acho que acabou, passa. Acabou. A graça de Deus, ela é suficiente para nos encher de amor, para encher o nosso coração de alegria, para encher o nosso coração da presença do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor por causa da graça, amém? Eu queria que você adorasse ao Senhor em gratidão, porque a graça dele te alcançou, a graça dele trouxe justificação, a graça dele trouxe perdão. Nós vivíamos como ovelhas que não tinha pastor, mas a graça dele foi lá no mundo, nos pegou, nos justificou, nos limpou, nos separou, nos perdoou e nos trouxe de volta para a presença dele. Vamos adorar o Senhor.